Troika teve ontem a primeira de muitas reuniões no Ministério das Finanças. Detalhes ainda não são conhecidos, mas os números do resgate vão aumentando. Agora fala-se em 90 mil milhões. Vamos analisar a agenda da equipa do FMI, Comissão e BCE e perceber que medidas vão ser implementadas no país. Para isso, contamos com as presenças de Amândio Antunes, Lander Vaz, Diamantino Marques e José Magalhães. Bom dia aos quatro e obrigada pela vossa presença. Vamos de privatizações. José Sócrates é contra privatizações de algumas empresas. Pedro Passos Coelho é mais aberto a estas privatizações. A privatização da Caixa será uma inevitabilidade? Eu acredito que vai Já aqui haver... falávamos de privatizações na semana passada. Várias privatizações, talvez da Caixa em termos parciais, não na totalidade. Não acredito que se venda a Caixa na totalidade numa conjuntura como esta, mas parcialmente acredito que sim. Mas haverá outras empresas que estarão na linha da frente. Eu acredito que, por exemplo, a ANA, portanto, os aeroportos que serão vendidos, os portos marítimos, portanto, serão privatizados, quase certeza, porque são empresas que dão lucro neste momento. Não é? São mais fáceis de vender, não é? E terão um preço melhor no mercado. Algumas empresas de transporte, eu acredito, por exemplo, que a Softalusa e outras empresas de transporte também sejam colocadas no mercado. Algumas linhas da CP. Portanto, o resto do capital da Galp, penso que também poderá ser privatizado. Portanto, há aqui várias alternativas. A TAP, portanto, há aqui várias alternativas de receita extraordinária. Antes mesmo da Caixa, não é? Sim, da e receita a RTP extraordinária. e a Lusa, por exemplo? Aí depende um bocado da Constituição do Governo, não é? Penso eu, porque aí há um fator político muito forte. Passos Coelho já disse que queria avançar. Sim, se o PSD liderar o Governo, eu acredito que, portanto, que aí também será uma inevitabilidade. Não é? Portanto, esse é um dos pratos da balança que é preciso atuar, é o lado da receita. E a receita extraordinária, porque a receita corrente já não chega, não é? Nem com os meros aumentos de impostos não será suficiente para as necessidades urgentes que nós temos. Do lado da despesa também haverá portanto, condicionamentos fortes. Eu acredito que muitas das medidas do PEC 4 irão ser implementadas, mas não serão só essas, serão mais algumas. Terá que ir mais além. O Ministro das Finanças também admite isso na entrevista. Congelamentos salariais, a facilitação dos despedimentos, a congelamento de reformas. Portanto, serão medidas que estarão em cima da mesa de forma, por um lado, baixar os fatores de produção, ou seja, contermos aqui os nossos custos de produção e, por outro lado, portanto, também reduzirmos a despesa do Estado. Eu penso que também... E aí terá que entrar os despedimentos? Eu acredito que haja alguns despedimentos, porque haverá alguns institutos e alguns organismos, neste momento tutelados pelo Estado, que serão extintos, outros que serão fundidos entre si e que, portanto, isso levará a um excedente pessoal na administração pública, porque nós temos um excesso de administração pública. Isso é um problema grave que nós temos há muitos anos, em que todos os governos contribuíram para isso. E a nossa economia não suporta... Serão cerca de 6 milhões os funcionários. A nossa economia não suporta isso. E, portanto, tem que haver um agilizamento, temos de tornar uma economia mais ágil, mais competitiva. Para ser a nossa economia ser mais competitiva, tem que ser mais ágil, tem que ser mais flexível. Não pode estar tão suportada numa máquina administrativa do Estado e tão dependente dessa máquina. Porque mesmo o setor privado, muito do setor privado, depende do Estado. O Estado é o principal patrão do país. E não só no emprego... E daí se falar também em reduções salariais também. Sim. Não só no emprego como no investimento e na despesa. E, portanto, isso não pode acontecer. Portanto, se nós queremos uma economia competitiva, não é o Estado que cria riqueza. Quem cria riqueza é o setor privado. E, portanto, temos que dar lugar à iniciativa privada e promover a iniciativa privada. E essa será um dos pontos a ter em conta por esta equipa ou já será por um próximo governo? Eu penso que o próximo governo terá pouca margem de manobra, ou seja, em princípio... Já tem o programa de governo definido quando chegar. O plano de governo estará definido previamente, portanto o próximo governo será um executor desse plano. Pouco mais poderá fazer na primeira legislatura, não é? Portanto, em 4 anos, pouco mais poderá fazer. Talvez no último ano haja um arzinho fresco
que permita tomar algumas medidas socialmente bem aceites, mas ainda tenho algumas reticências que chegamos lá, nas próximas eleições, é isso que está a dizer. E os bancos espanhóis se precisam de recapitalização na ordem dos 20 mil milhões ou mais? Como o colega Lander Vaz disse, em Espanha a bolha imobiliária é muito superior à portuguesa. Portanto, quando os créditos mal parados começarem a cair nos bancos, não só dos particulares, como das empresas imobiliárias e das empresas construtoras, né, que estão fortemente endividadas, porque a construção é daqueles setores que funciona suportado no endividamento, eu penso que o problema irá agravar-se substancialmente. E tenho receio que aquela visão de Saramago no seu livro Jangada de Pedra, né, da separação da Península Ibérica do resto da Europa, se venha a concretizar e comecemos a navegar aí pelo Atlântico fora, sem saber qual é que será o nosso rumo. Porque a economia espanhola é uma economia com uma dimensão e com um peso... Desculpe, se for de pedra vai ao fundo. Vai mesmo ao fundo. Porque portanto, a Espanha é uma economia com uma dimensão e umas características completamente diferentes da nossa. Mas a Espanha tem-nos dado alguns sinais de melhoria. Portanto, a Espanha este ano, em princípio, já irá crescer. Portanto, já cresceu no último trimestre, tenuemente, mas já interrompeu o ciclo de 6 trimestres consecutivos com déficit. Neste momento já está a crescer e perspectiva-se que este crescimento se acelere no próximo ano. Portanto, se isso se concretizar, eu acredito que o problema espanhol possa ser amenizado, possa ser mais leve. E que muitos dos problemas que se perspectivam neste momento sejam absorvidos por este crescimento. Agora, portanto, mas a Espanha tem também ainda uma outra característica, que a classe política também é diferente da nossa. Portanto, eu acho que em Espanha há mais pragmatismo. Zapatero já disse... mais responsáveis. São mais responsáveis. Zapatero já disse que sim, embora no fim da legislatura. Portanto, não está preso ao poder. Portanto, e constatou que não conseguiu os objetivos que se tinha proposto nas eleições e isso é motivo para ele abandonar a liderança do governo. Em Portugal não é isso que acontece. Portanto, em Portugal os cargos políticos cada vez são mais apetecidos, aquilo deve ter lá qualquer coisa de mel ou qualquer coisa de substancialmente forte para cativar e apaixonar de tal maneira as pessoas que não querem sair. Muito obrigada aos 4, infelizmente o tempo já acabou. Falámos então de algumas das medidas que o FMI implementará em Portugal, ao que tudo indica neste Conselho Consultivo, e falámos também do caso espanhol e sobre se será ou não a próxima economia a cair, e aqui as opiniões dividem-se.